Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai tirar é, esse momento para se concentrar nas instruções que nos revelam a contenção de um gênero de linguagem. Contenção por quê? Porque é como se a gente tirasse a atenção para montar um bloco de de versos, né, de símbolos que vão fazer a conversão da realidade num sentido lógico, num sentido contido, né? Então a gente vai ter uma resolução de organização da nossa atenção frente ao módulo, a forma contida. E a forma contida, né, desenvolve assim para os símbolos, para as palavras, um padrão fluido. E aí as letras que formam palavras conseguem fluir para dentro de nós a partir da cadência energética sobre muito volume de utilidade. Elas ficam sendo quase águas. Na verdade, elas são águas sim, porque a mecânica ela mexe com com o aparelho da água que existe no meio ambiente, a água da atmosfera. E ele consegue transportar para o nosso organismo a partir do coeficiente de diferenciação entre a estabilidade atmosférica sobre os sopros de água, né? Ou seja, as mecânicas, as ondas mecânicas que sopram as águas e debatem entre si a partir do ducto, ducto não, do canal poxa, me fugiu o nome, do conducto auditivo externo. E aí ele vai, entra e consegue sobre vários ossículos e várias camadas ressonantes frear e consentir essa diferenciação, transduzindo um sinal para o nosso impulso sobre essa desestabilidade coligada a essa mecânica, a essa exaltação. E aí é cor. Aí vira cor, aí vira compasso, né? Aí vira distensão, vira movimento. E aí a vida fica muito melhor quando a gente consegue assumir uma dada resolução de segurança para um vetor de desequilíbrio. Ou seja, a gente comprimenta e consegue convergir a tensão nervosa para parecer saudável sobre a sustentação que um risco representava. Então, se uma pessoa representa um risco para você, ou seja, ela representa uma questão errada para você, uma dificuldade a mais, ela pode te levar a uma doença. Ela pode protagonizar um patógeno na sua vida dentro do desenvolvimento do seu protagonismo. E aí, o que acontece? A gente consegue saber que sobre a paciência e a insistência nós conseguimos movimento para a região certa. Então, todos nós temos a região certa sobre o descomportamento procedido pelo ambiente, pelo meio, né? E então,
O que que acontece? No nossa concentração, no nossa organização de sabedoria, de registros, a gente também desenvolve sobre os desimpulsos associativos que a gente colhe desses símbolos de energia, localizações organológicas edificadas pelas contrações que essas interferências nos fazem. E dentro desse trabalho de processamento, nós, se insistimos, conseguimos fazer a localização que se diz exata para a dada conversão da noção sintetizada pelo homem a partir do símbolo. E aí a gente consegue fluir sobre essa influência. É claro que a gente tem os inimigos da realeza, os inimigos da conversão. E aí, sobre esse temperamento de escala, existem os aléns, tanto para o sobrenatural ruim, tanto para o sobrenatural ruim, tanto para os mitos, pelas epopeias, pelos deuses e santos e anjos, quanto para os demônios, fantasmas, monstros. Bom, o legal é que tudo está passível de ser bom. Então, até mesmo se eu pegar a escala de Deus e do diabo e virar o eixo, eu posso fazer a transformação. Por quê? Porque a gente tem um vetor de localização onde a gente ecossignifica sobre localização a escolha. Então tudo parte da nossa localização para uma localização melhor. E isso é concentração, isso é resolução de processamento organológico frente os impulsos colinérgicos que a gente recebe e desescala no organismo sobre reações, né? A gente chama de a gente afere e efere. Tudo que chega faz um M, tudo que sai faz um C, um E, um C, sabe? Dentro dessas versões de sistemas fechados e há formas de abrir os sistemas e fechar entre as nossas aparências, ou seja, entre os símbolos que aparecem com a nossa imagem, sendo o antropocentrismo o idealizador lógico para sintetizar símbolos para nossa conciliação com os tons, as notações harmônicas que partem da capacidade oral que a gente tem no limite de deslimitar sobre a variação escalar que a gente assenta, né? Bom, então hoje a gente vai falar de uma contenção que é isso aí, né? A contenção que vai fazer que busca na atividade acadêmica, da comunicação, na atividade do português, fazer uma base, uma estrutura que vai retratar uma informação, né, um quadro, uma estrutura mesmo, digamos que vai expor de forma fácil, né? A informação que se tem é o gênero textual, é a generosidade do arquiteto, né? Até combinou generosidade, né? E aí, do tipo que a gente está falando do tipo
a gente já falou do tipo narrativo, a gente já falou do tipo, peraí, do tipo, deixa eu, tipo descritivo, e aí eu acho que agora a gente está falando do tipo argumentativo. Acho que tá aqui. Aqui. Bom, então a gente já falou dos tipos de gêneros narrativos, do tipo narrativo. A gente já falou dos tipos descritivos e agora a gente entrou na linha dos tipos argumentativos, né? Então, hoje a gente vai falar da resenha. E resenha, né, é um tipo argumentativo onde a pessoa, né, por mais que ela sempre tenha proporções para dizer suas informações entre a pessoa e o universo a ser desimpessoal, né? Ou seja, a gente tem as três pessoas em um discurso. Só que elas sempre variam entre os elas sempre variam ou podem variar caso não haja uma generosidade. A generosidade do homem está em fixar, ou seja, diminuir a variação dessas pessoas para formar uma pessoa que vai residir sobre o status de outra pessoa. Isso não é bacana? Então, o que a gente vai fazer nessa... O que esse gênero faz? A resenha. A resenha, ela faz, digamos que... Ela promete fazer reações onde vão conter uma desescala para que o leitor possa, sobre os parâmetros dessas reações de notações íntimas, se torne íntimo do resenhista, ou busque dentro dos acordes desescalados a partir da conotação vetorial que ressente a imigração desse veículo de retroprojeção imagética em nós, fazer o cálculo de comparação para chegar no status final de o quanto esse resenhista parece e desenvolve tensão harmônica sobre esse aparecimento, sobre essa resenha, sobre esse conteúdo resenhado. Então, resenha é uma brincadeira bastante bacana e muitas pessoas praticam, principalmente quando estão dispostas a conhecer outras pessoas. E aí, as resenhas vão sendo formadas a partir de perguntas e respostas, ou até mesmo monólogos de desenfrontar o solo de si para com a resenha que o outro estará de sentir de si, para ver se lhe cabe um resultado de edificação de conduta, né, de relacionamento. E animais que fazem isso lindamente são os passarinhos, né? Eu já assisti um documentário de passarinhos que eles conseguem fazer resenhas, ou seja, a partir dos ninhos, né? Eles argumentam criando um ninho, né, ali, e fazendo danças para atrair as leitoras de suas resenhas, né? Ou seja, aquelas críticas, aqueles que vão dizer se vão ter uma relação mais íntima ou não com eles. E é assim que eles encontram uma parceira
para reprodução, né? Só que a gente tem vários tipos de reprodução, né? A gente tem reprodução sexual e a gente tem reprodução lógica. Resenha é um tipo de reprodução lógica de uma relação que desescala os parâmetros que desenvolveram notações íntimas. Então eu chamei de solo em solo, né? Então é como se fosse um solo mesmo de alguém sem muita regra, né? A regra é solar. Só que a regra a gente vai ver é solar de forma improvisada sobre algo. E aí esse algo é o parâmetro, é o objeto da resenha. É o objeto, é como se fosse a fechadura. O algo é a fechadura e a resenha aqui, ó, ela é a chave. Acho que a gente precisa fazer isso aqui, ó. E a chave. Entende? Que vai ligar ou vai abrir portas. Abrir portas. E abrir portas no sentido lógico, né? É como se fosse reproduzir. É reprodução. Abrir portas é mais ou menos reprodução. Você abre portas de pensamento nas pessoas, você reproduz a recriação, a atividade de pensamento na pessoa que não pensaria. Legal, né? Então, vamos lá. Resenha é um gênero textual que consiste na descrição de um texto ou de um filme, no qual quem escreve pode expressar sua opinião. Então, a palavra opinião aqui, ó, ela é fundamental, porque existe todo resenhista, ele declara opinião. Ele declara, fica declarado. Então todo leitor de resenha, ele está buscando a opinião declarada para formar a sua. Então um resenhista ajuda a formar opinião. Então são soldados mesmos da sociedade. As resenhas são textos lidos por pessoas que desejam obter informações sobre um conteúdo, como que ele aborda ou se é bem avaliado pela crítica. Então, quem lê uma resenha, ele quer se antecipar sobre opiniões e a antecipar sobre aparências. E essas aparências, elas são camadas de relações com objetivos semelhantes. Então nós temos declarados que nós, na sociedade atual, a gente tem objetivos na vida. Só que os nossos objetivos são muito semelhantes. É casar, é ter filhos, é ter casa própria, é ter uma profissão, é viajar, é fazer compras. São muitas coisas que são semelhantes. Só que quando a gente quer se antecipar isso,
né? A gente meio que procura as aparências é, que lhe dizem, na opinião, no organismo, na opinião. A opinião ela vem do organismo, vem do interior do organismo. E aí a gente olha essa influência, essa opinião do organismo e a gente meio que dá a resolução de crédito para formar a nossa própria credificação ou experiência. É mais ou menos assim. Elas podem influenciar a decisão do leitor em escolher entre ler um livro ou outro, assim como do espectador em assistir um filme específico. Portanto, as resenhas ajudam as pessoas a decidirem se consomem ou não determinado conteúdo cultural. Dado é, influência, a influência ela é arquetípica. Ou seja, a gente consegue picar aquilo que influencia positivamente e negativamente com informações. Então, as informações conseguem picar esse dado aqui, ó. Ou seja, a influência ela tá mais ligada à informação do que a gente às vezes imagina. Porque a informação orgânica sobre os impulsos é verdade. Mas um organismo que mente despistando a verdade também é verdade. Entenderam essa lógica? Então, você tá se debatendo lá se vai gostar ou não vai gostar de algo. Aí você pensa, eu vou ler uma resenha e tal. Aí você lê um conjunto de resenhas. E algumas falam que é bom e outras falam que é ruim. E aí você fica meio que um tempo aqui sobre essa influência até para gerar a sua. E a sua mora aqui. E aí o que acontece? Você vai pesando calmamente e aí você se pergunta, mas será que eu pesei certo essa questão? Por quê? Porque o que você sente é verdade. Mas o que um organismo levou você a sentir também é verdade. Mesmo sendo uma mentira, ou seja, esse um organismo ele pode contar mentira e contaminar a sua influência. Então a influência ela pode ser contaminada. Por isso que o melhor amigo é aquele que diz: tire suas próprias conclusões. Ou seja, pai e mãe, né? Quer dizer, meus pais são assim, né? Tire suas próprias conclusões. Essa é a melhor influência que a gente consegue resolver, fazer a resolução. Tire suas próprias conclusões. E aí a gente consegue fazer as ondas navegarem e convergirem para a realidade, né? Então, pode ter certeza que qualquer ser humano ele é um agente de influência e por mais que você não veja sobre um histórico de paixão ou de ódio ou de desequilíbrio emocional,
o ser humano ele consegue te envolver e te contaminar pela mente a partir de informações. E aí, isso é verdade. Só que o que ele diz depois pode ser mentira, porque não pode ser que ela não floresça em você. Então, toda a mentira que um organismo te conta sobre algo pode florescer ou não. Depende da sua imunidade, né? Ou seja, do retrato que você faz suspeitando-se, né? Então a suspeita em muitos casos é bom, principalmente quando a gente não convida a opinião de alguém. Então, opiniões não convidadas. Não convidadas são resenhas negativas, na maioria das vezes. E cara, direto quando eu viajo, principalmente com outras pessoas, aparece um sermão desenvolvendo uma resenha negativa, né? Ele tenta, geralmente tentam quebrar o universo com as vaidades. Resenhas negativas tentam quebrar o universo com vaidade, com martelos de vaidade. São informações, né? Então aqueles caras que param no ponto de ônibus com um cigarrinho, começa a falar uma coisinha ou outra, aquelas pessoas que chegam emburrado e começa a falar pro vento até que você diz a tempestade colher. Então tem várias coisas, né? Técnicas de informação. Resenha não é um resumo. Resumo é um texto que tenta reduzir ao máximo. Então o resumo ele ainda é fiel ao texto, só que é uma redução do texto. É como se a gente colocasse o texto em uma panela e esquentasse o texto até tirar toda a água possível sem destruir a estrutura textual que está escrito numa obra. O resumo é a apresentação fiel do texto, portanto não pode ser opinativo. Então, ó, resumo não é resenha. Porque resumo não tem opinião. Por exemplo, aonde que fica o supermercado X? Ah, o supermercado X fica tal, tal, tal. Então, mas ou você vai por ali ou você vai por ali. Então aqui, ó, é um resumo do texto. Não tem opinião. Se ele falar eu acho que fica, aí já se torna uma resenha. Então, é assim, ó, o eu acho, ou até mesmo né, o eu acho para essa pergunta aqui não cabe, né, porque não responde. Agora, quando a gente fala assim, cara, eu vou lá no supermercado X, aí o pessoal fala assim, pô, esse supermercado é mó longe e nem é bom. Aí você meio que pensa assim, pô, aí tem opinião, né? Aí você pensa duas vezes antes de ir. Pensa mais vezes antes de ir. O que é pensar? Pensar é como se fosse isso daqui, ó. Quebra-mola. Pensar é quebra-mola. As características da resenha são características
As resenhas são textos descritivos, ou seja, o resenhista descreve o texto com as suas palavras, oferecendo apanhado da obra. Então, o texto é descritivo com com opiniões sobre o que se diz, né? O complemento tudo é para opinião. As resenhas podem ser opinativas. Resenhas podem ser opinativas, descritivos. Esse com opinião, né? Opinativos com opinião. Pode ser que a gente encontre um texto descritivo que é uma resenha, só que a opinião ela fica implícita, de modo que a gente até mesmo deixa desperceber. As resenhas são breves, e são textos breves. Os tipos de resenha são descritivas e críticas. Aqui, ó. Tipos: descritiva e críticas. Então, você acredita que tem pessoas que analisam até mesmo o desenvolvimento de críticas e de descrições? Por exemplo, professores, eles avaliam os alunos lá sentado, né, escrevendo os seus textos, né? Então eles sabem o primeiro momento que o aluno começa a escrever e mais ou menos eles estimulam aonde que ele pode chegar escrevendo, né? Eles estimulam isso, essa sabedoria. Por quê? Porque eles entendem disso e eles precisam saber investigar o comportamento que desprepara um ser sobre a crítica, para saber se a crítica ela tem verdade ou tem tem como que a gente chama mesmo? Tem suborno. Tem suborno na crítica. É uma crítica que sofreu suborno, né? Ganhou dinheiro para ser criticada, boa ou ruim. Hoje em dia a gente sabe que crítica não é só crítica boa que ajuda os outros, crítica ruim também, né? Hoje em dia é mais ou menos estar sendo falado que é bom, né? Você meio que faz as pessoas pensarem a respeito de algum ângulo. Então é isso. Quem é bom para saber avaliar críticos, pessoas com desenvolvimento, né, sensitivo a partir da utilização dos recursos científicos, são os professores, principalmente aqueles primários, né? Então você que acha aí que bebês, crianças, adolescentes não tem muito serventia, cara, eles são a luz que imprime a natureza mais verdade, a verdade mais natural possível, né? Porque o adulto ele só é uma organização da mentira que decompõe a criança. Então, ó, adulto
é um decompositor de criança. Vai por mim. E aí esse adulto, ele tenta não saber o que a criança foi, né? Então ele tenta consumir a criança, mas a criança tá lá desimpulsionando a crítica. Então, se a pessoa consegue diferenciar, né, se movimentar entre a criança e a base de adulterar a vida a partir de uma edificação, ele consegue criar um elo de bem que vai fazer uma atenção em respeito à versão, né, de informação que ele vai criar, de resenha. Agora, se um cara quiser só ganhar dinheiro, está na profissão só para ganhar dinheiro, a criança também revela esse cara. Ele tem um estereótipo dentro de si desde criança. Ele armazena consigo esse laudo, esse desrespeito. É claro que as pessoas elas podem ser curadas, mas a gente sabe que a predileção ela consegue ser diagnosticada desde de cedo, né? Não tem dúvida disso. Resenha descritiva. Então é um tipo de resenha. Nesse tipo de resenha, o resenhista dá ao conhecer ao leitor um pouco sobre o autor e sua obra. O assunto abordado no livro, por exemplo, que é feito de forma bastante breve, ou seja, sem detalhar personagens e acontecimentos. A resenha descritiva é informativa, pois consiste em uma forma de expor algo relativo a um conteúdo, sem relatar a sua história e fazer julgamentos. Resenha descritiva é um pouco o assunto abordado no livro, por exemplo, informativa. Resenha descritiva é informativa. Então aqui no canal a gente tem alguns vídeos de resenha de quadrinhos onde eu faço uma resenha descritiva. Eu apresento um assunto que é abordado no livro e corroboro com meus triângulos de olhar sobre os efeitos de desescalar o laço não é a composição ou a descomposição que eu tive ao ler a obra, né? A desescalação sobre a atividade que a obra me trouxe processamento, né? Exemplo de resenha descritiva. Obra original: Bonádio, Maria Cláudia. Moda e publicidade no Brasil nos anos 60. São Paulo. SPN Versus 2014, 272 páginas. Resenha de Figueiredo Joana Bozac, de doutora em letras pela Universidade Federal de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. Então olha só, resenha dela. O livro Moda e Publicidade de Maria Cláudia Bonádio é composto por uma introdução e mais 6 capítulos com prefácio de Roberto Dualib, que comparece enfatizando o papel fundador de livro Hengan, responsável pela campanha publicitária da Ródia, empresa química francesa na Standard Agência de Publicidade. Na introdução, os homens da Praça Roosevelt mostra-se em torno da praça como o epicentro da publicidade e da cultura em São Paulo.
bares, restaurantes, boates e cinemas que tiveram ligação direta com a explosão cultural da época por abrigar expoentes da bossa nova de São Paulo, além de grandes músicos do jazz internacional, com apresentações de Dizzy Gillespie. Por exemplo, havia também o Cine Bijou, com filmes de vanguarda, importantes divulgadores de figurinos, moda nos anos 60. Neste ambiente está a Standard Propaganda, com Olívio Hengan, diretor de publicidade e uma equipe de peso, Alceu Pena, Roberto do Alibi, Otto Stupakov e Ciro Del Nero, ilustradores, artistas, comunicadores que transformaram visualidades e conceitos publicitários em atitude, roupas e produtos. Em capítulos curtos e dinâmicos, repletos de ilustrações e citações de época, recortes de jornais e revistas que enriquecem o trabalho vão se apresentando a partir de então. A introdução do fio sintético na vida das pessoas paulatinamente e massivamente. Ao final dos anos 60, a situação de consumo desse tipo de têxteis já havia mudado significativamente, atingindo cada vez mais diversas camadas da população com um apelo imenso da publicidade, a exemplo da feita por Reagan para Rod. Finalmente, Maria Cláudia percebe na relação com a música um canal fundamental da existência de uma estética da época, em que convivem o tropicalismo, o rock, a jovem guarda como modelos de juventude nacional, criando música, posturas e comportamentos brasileiros que beberam nas fontes internacionais. Isso, de certa forma, insere a Rhodes sem alardear sua origem. É francesa no que interessa, mas assimila certa brasilidade ao postar suas fichas na cultura em que se afirma. Por tudo isso, e ainda mais, trata-se de bibliografia indispensável para pensar a moda brasileira e a moda no Brasil, fruto de intensa pesquisa às fontes importantes, repertório de imagens e reflexões cruciais para a formação de um momento fundador da identidade nacional. Então aqui a gente tem o exemplo da resenha descritiva, informativa a respeito de um livro que tangencia um trabalho de pesquisa a partir da moda, né, do objeto moda e da nacionalidade que ela se desenvolveu a partir do provimento que repercutiu nos bares ali ao redor da Praça Roosevelt, em São Paulo, sobre o acesso de imigrantes, né, de espetáculos dos estrangeiros, onde eles trouxeram também atitude para a juventude, né? Eles edificaram a juventude sobre essa influência. Então ela conclui que a relação musical ela também abre margem para a estética, né? Ela existe na estética na época e converte a sociedade a partir daí sobre a influência, sobre o ser e o estar. Então ela não emitiu nenhuma opinião, ela não falou assim, eu acho que isso, né? Ela meio que informou algo que nos informou sobre um trabalho que é importante para quem quer se aprofundar na moda, quem quer estudar a moda, principalmente aqui no Brasil. Resenha crítica. Por mais que existem algumas subjetividades
sempre, né, nas escolhas das palavras e das passagens. É uma informação, tem alguma subjetividade ali que evidencia claramente a influência, né, o laudo da obra, né, sendo informada, mas nada sim exuberante com o eu, né, com a primeira pessoa. Resenha crítica. Nesse tipo de resenha, além de expor informações sobre um conteúdo, o autor dá a sua opinião de forma crítica, ou seja, como se ele também conseguisse indicar se é bom ou é ruim pela sua função de protagonizar a informação sobre o autor da resenha, sobre ser o autor da resenha, influenciando o comportamento dos leitores. Sem detalhar um livro ou um filme, por exemplo, o autor da resenha critica e informa o leitor sobre o enredo, mas não conta a sua história. O resenhista expressa sua opinião sobre texto ou livro, comentando sobre o conteúdo e estilo utilizado. Então, ele vai expressar opinião sobre texto. Então, o expresso de opinião ele é rápido em relação à obra. Então, a gente já tem isso aqui. Comentando sobre o conteúdo e estilo utilizado. E aí, o comentando sobre o conteúdo funciona da seguinte maneira. Isso aqui é uma construção a partir do plano do leitor, né? Nós fazemos isso ao tempo todo, né? Só que quando a pessoa ela constrói relação íntima com um veículo midiático, ela encontra um personagem, né, que faz relação, que assume o veículo, né? O personagem que assume o veículo. Esse é o motorista. O motorista, também conhecido como apresentador de programa, né? Também conhecido como apresentador de programa. Esse motorista, por estar na pista rodando, fazendo atividade, à medida que ele vai rodando e vai fazendo sua atividade, vai apresentando esse programa, a rota, ele vai construindo. Ele faz uma construção que assenta sua opinião construção. Ele faz a construção a partir de estruturas que vão encadear a lógica da sua crítica, né? Da sua versão de ideias a respeito da obra, daquilo que ele assume decompor opinião, ou decompor e formar opinião. Exemplo de resenha crítica. Obra original Boa Ventura, Maria Eugênia. A semana 22/22, a Semana de Arte Moderna vista pelos seus contemporâneos. Segunda edição, São Paulo, EDUSP, 2008, página 463. Resenha de Djalma Cavalcante,
doutor e mestre em filosofia pela Universidade Federal do Paraná, especialista em filosofia da educação e em estética e filosofia da arte pela Universidade Federal do Paraná, filósofo e historiador. Djalma. O livro 22 por 22, A Semana de Arte Moderna, vista pelos seus contemporâneos, recentemente publicado pela EDUSP e organizado por Maria Eugênia Boaventura, apresenta duas qualidades essenciais. Nos fornecer, olha aí, ó, pronome pessoal. Nos fornecer um conjunto de importantes fontes primárias sobre o evento e, na sua introdução, propõe uma série de temas cuja discussão está absolutamente aberta. Esperamos que pesquisadores aproveitem a sugestão e mergulhem neles, nos presenteando com um conhecimento sempre mais aprofundado do caráter abrangente desse momento fundamental da nossa história literária. Então ele convida pesquisadores a olharem para a obra da Maria Eugênia Boaventura, A Semana de Arte Moderna. Vista pelos seus a obra. Infelizmente no Brasil, infelizmente, já tenho opinião aqui, ó. Infelizmente, no Brasil, a publicação de transcrições ou facsímiles de fontes primárias de pesquisa, documentos, artigos de jornais ou revistas da época é rara, direi mesmo raríssima, sendo o livro que reúne transcrições das polêmicas divulgadas na imprensa no decorrer do ano de 1922, já assume a estatura de uma obra de grande importância. Essa semana deu o que falar na mídia na época. Não bastasse isso, os artigos transcritos foram organizados por Maria Eugênia foram bastante competentes e didáticos, de forma bastante competente. Eles foram sistematizados em 4 grupos, 2 no corpo principal do livro e 2 no apêndice. O aprofundamento de pesquisas e estudos a respeito desse assunto poderá nos conduzir a uma avaliação mais bem acabada sobre a real dimensão dessa rebelião estética. Então, olha só. Ele diz que esse aprofundamento faz com que o leitor, com esse conteúdo já aprofundado, tenha uma avaliação mais bem acabada. Então ele já diz que o leitor ele se carrega com uma informação mais bem acabada. A gente não sabe se o leitor ele tem capacidade para carregar esse conteúdo, né? Mas a gente sabe que tem, mas às vezes as pessoas precisam de assistir. Mas comentário de boato à parte. Por exemplo, poderemos entender com mais profundidade a existência de preconceitos recíprocos entre os passadistas e os futuristas. Então, ele já emite aqui, ó. Dando o exemplo. Preconceitos, recíprocos entre passadistas e futuristas. Coisas que a obra emite lá na Semana de Arte Moderna. Outra sugestão implícita no texto da organizadora é que a ponderação efetiva acerca do sentido em que a palavra futurismo era empregado por ambos os lados da polêmica poderá abrir caminhos para um entendimento mais real dos verdadeiros vínculos existentes entre as propostas dos jovens brasileiros, particularmente paulistas, e as diversas correntes de renovação estética que ingressavam na Europa. Então o brasileiro ele olhou para o europeu e começou de certa forma, a sentir que a vibração
era tinha potencial, né? E aí a Semana de Arte Moderna começou a introduzir esse tipo de vibração na sociedade brasileira, a quebra de paradigma. Ainda uma outra questão mencionada pela professora da Unicamp é a de se realizar uma avaliação do verdadeiro papel da Graça Aranha, não só na semana, mas no próprio modernismo brasileiro. Aliás, em relação a isso, o momento é extremamente oportuno, pois em 2002 estaremos comemorando o centenário da publicação de Canaã, a obra-prima de Graça Aranha. Como nos é sugerido na introdução, através do estudo do papel do escritor carioca, poderemos compreender com mais exatidão o envolvimento de setores da elite paulistana na semana. Então, como a elite paulistana, os cafeicultores, lideram com isso. A leitura atenta da introdução nos propõe ainda uma série de outras interrogações e indícios para a realização de novas pesquisas. O mesmo acontece com a leitura do corpo principal do livro. Sugerir caminhos é a contribuição fundamental que a organizadora desse trabalho tão importante nos dá. Aos apaixonados pela pesquisa que fornece novas luzes a um tema tão polêmico como o da Semana da Arte Moderna, né? Realmente polêmico. A gente tem a questão da ditadura, que às vezes infringia com a apropriação dos trabalhos dos artistas de expor mesmo, né, os seus sentimentos, e aí até mesmo sobre as luzes que expunham a sociedade. E aí né, a gente tem relatos dos cortes que a ditadura fazia. Bom, a estrutura da resenha. Como qualquer gênero textual, a resenha tem um padrão que permite que ela seja identificada dessa forma. A bibliografia da obra resenha, de acordo com as normas da ABNT, então, bibliografia, normas ABNT, identificação do resenhista, que pode conter apenas o seu nome ou ser mais completo e contemplar também profissão e título. Então, identificação do resenhista. Texto da resenha contínuo, ou seja, sem quebras de subtítulos. Esse texto deve ser organizado em introdução, desenvolvimento e conclusão, o que pode ser feito da seguinte forma. Texto contínuo. Introdução da resenha. Informação sobre o autor da obra, traz como formação, local e tempo onde viveu e outras obras que escreveu, bem como informações acerca do tema e do gênero da obra, como é feita a sua abordagem e qual a intenção do autor. A segunda parte é o desenvolvimento da resenha, informar como a obra é organizada em termos de texto e de imagem, o que o leitor ou o espectador ela se destina. A que leitor, né? E conclusão da resenha, informar se o tema é fácil de entender, se a obra é interessante e se destaca dentro do seu gênero,
comparar com outras obras do mesmo autor. Então é basicamente é, esse é o modelo da resenha, né? Até porque é breve, né? Precisa ser breve. No primeiro momento a gente informa sobre o autor, que é o argumento de autoridade, né? Argumento de autoridade. A gente depois, né, ao desenvolvimento, desenvolve a resenha. E aí aqui a gente tem aspectos relevantes da obra para funcionar no leitor. Aspectos importantes que funcionam para o residente, né? Funcionam para o leitor. Então, o leitor, o residente dessa resenha, ele precisa de encontrar funções de conexão para ele. Senão, o profissional que assume ele nesse acordo de extrair lógica não chega a viver, não chega a acender-se sobre esse incenso de informações, sobre essa relevância de informações, sobre esse obstáculo. E por fim, a conclusão. A conclusão ela vai sugerir de certa forma formar se o tema é fácil de entender, se a obra é interessante. Então é basicamente uma são o caráter da obra, né? Interessante se destacar dentro do seu gênero, comparar com outras obras do mesmo autor. Conclusão, vai fazer, né, o que a gente pode pôr aqui? Conclusão, né, vai concluir de forma de colocar, de expor o caráter exposto da obra e do autor ao assumir a obra sobre outras obras já assumidas. E aí nesse negócio de obra, não é só texto que é resenhado, a gente tem vários tipos de coisas para serem não é só livros, né? A gente tem outros tipos de obras. As 5 características essenciais de uma resenha. Então, características essenciais. Então não é todo mundo que lê uma resenha e diz se ela é boa ou é ruim, criticando esses aspectos. Porém, esses aspectos, né, eles tendem a mexer com a opinião do leitor. Ou seja, a fibra de confiar e levar a informação a sério. Então essas são as 5 questões que assumem. Concisão. O que é ser conciso? A concisão é a característica mais marcante do gênero textual resenha. Ou seja, quem lê uma resenha espera encontrar algo conciso. Afinal,
Trata-se de um texto breve, sem detalhes, em que o resenhista pretende apenas informar do que se trata o texto. Nas resenhas críticas, o resenhista não apenas informa sobre um conteúdo, mas também expressa sua opinião sobre ele. Então, a concisão, ela é embrião, um embrião sobre uma autoridade que expõe sua relação, a forma como se diz resultado de uma relação. Então o cara foi lá, se relacionou com algo e de certa forma ele omitiu sua opinião com base na autoridade de ser um relacionador. E aí ele emite concisamente esse embrião, esse gozo, essa informação que semeia-se o seu lado sobre essa experiência. Objetividade. A objetividade é outro aspecto muito importante. Focar o ponto-chave do conteúdo que está sendo resenhado pode garantir o sucesso de uma resenha, principalmente se o resenhista pretende convencer os leitores. Então, o leitor de uma resenha escolhe pelo tema. E quando a pessoa está sobre um tema, ela precisa estar sobre um tema que faz mais ou menos assim, ó. Vai influenciando a pessoa a ficar contida, flexionando ela sobre a progressão do foco. E quem faz a progressão do foco é a citação ao tema. Então aqui, ó, a gente precisa de colocar no varal aqui, ó, a citação ao tema. A própria palavra já fala, né? As citações ao tema. E essas exercitações ao tema, né, faz com que o leitor consiga, de forma focada, ser objetivo, né? Colocar o tema sobre a importância, né? Criando a importância a partir dessa margem aqui, ó. A importância está ligada ao tema. Fonte, né? Argumentação. E essa argumentação, as resenhas críticas têm o objetivo de convencer o leitor a escolher uma obra específica. Para isso, o resenhista precisa saber argumentar de forma coesa e coerente. A coesão e a coerência são fundamentais para construir um texto eficaz que expõe ideias e busca persuadir o leitor. Então, geralmente a argumentação ela vem de repertório. E o repertório ele vem de experiência, tempo, são funções físicas, né? São relações físicas e químicas, mais ou menos assim, que biologicamente elevam o ser à luz de respeito. Ou seja, o que é luz de respeito? É transmissão. Transmissão X. Ou seja, é resultado, né? Você consegue fazer a função de X, né, a equação e chegar numa resolução. O repertório, ele sobre a argumentação consegue fazer a equação a partir das palavras que vão tendenciando de forma objetiva a pessoa sobre esse tema a confiar
pela função que o escritor argumenta, né? Pelos lados lógicos que ele, que ele constrói esse edifício de argumentação, essa estrutura. Recomendação, geralmente tem a recomendação, sim ou não. Geralmente as pessoas escrevem para recomendar, mas se a recomendação é negativa àquilo que se faz, isso não isso não tira isso não tira a recomendação, né? Porque às vezes a recomendação é não ir e às vezes a recomendação é ir. As resenhas servem para recomendar ou não uma obra. Então, recomendar ou não é recomendar. Em qualquer um dos tipos, elas têm como objetivo informar. Por isso, muitas pessoas as leem quando procuram um livro ou um filme, tal como se estivessem pedindo uma indicação a alguém. Então, um bom amigo sempre diz: tire suas próprias conclusões. Mas um bom profissional, ele analisa de forma de forma contínua. O profissional ele consegue conter-se na maioria. Então, ele olha para a maioria e vê assim, o que a maioria vai pensar sobre isso. Então, ele tenta assumir a função da maioria. F de x mais maioria. E aí ele consegue resolver essa equação aqui e chegar em um sentido que é bom, que medeia, faz a média para todos, né? E aí ele consegue escrever essa média. Se aceita essa recomendação. Ele consegue recomendar. E aí ele consegue até aprimorar essa recomendação. Olha, esse livro aqui é para quem XXX. É para quem quer isso, isso, isso. Ó, essa obra é para quem gosta disso, disso, disso. Ó, esse sabor é para quem gosta ou tem costume de gostar, de praticar o gosto a esses tipos de sabores. E aí sim ele faz um belo trabalho. Porque um não amplo, ele é muito ousado. Você dizer um não amplo, né? Você um não ao infinito, ele é um não ao infinito é ousado. Então não existe esse não ao infinito, sabe? Então quando existe um domínio de alguém operando convergindo não ao infinito, você pode tirar essa opinião aqui, ó, do jogo, porque sempre tem alguém que vai gostar dessa, dessa forma ou vai precisar dessa informação, essa forma de desinformar uma versão, uma relação, uma diversão. Estrutura. Resenha se caracteriza por conter a identificação da obra desenhada e do autor. O texto pode ser apenas informativo ou conter opiniões, só o autor da resenha também. A resenha é escrita de forma contínua, sem utilização de subtítulos. E aí a gente tem a estrutura da resenha. Autor, informação, opinião, sim ou não, e
É basicamente isso, né? Diferença entre resenha e resumo. E aí você pode gerar uma opinião até mesmo objetiva ou subjetiva, dependendo da mensagem ou da forma expressada. Então, resenha versus resumo. A diferença entre resumo e resenha é que o resumo descreve os acontecimentos de um texto ou filme de forma breve, ou seja, sem detalhes. A resenha, por sua vez, relata sobre o assunto de que o texto ou o filme aborda sem descrever os acontecimentos. Isso quer dizer que o resumo é uma apresentação breve e fiel ao texto. Sim, quem escreve não acrescenta nada novo, bem como não opina acerca do seu conteúdo. Então, resenha fiel e o resumo ele é fiel à intimidade. Melhor, né? É... Ou busca ser, né? Ou busca ser. A resenha não se resume a descrever o conteúdo de forma resumida. Seu objetivo é apresentar a proposta do texto ao leitor com a intenção de influenciar a sua escolha. Vê, ó, exemplo de trecho de resenha de Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Então, aqui, ó. A obra revela a maestria do autor ao tratar de problemas sociais. Então, aqui já tem opinião, né? Neste caso, a seca do Nordeste. Então, problemas sociais. Inspirada na própria experiência de Graciliano Ramos, Vidas Secas se tornou uma obra emblemática que convida o leitor a se deliciar numa leitura de palavras simples, cuja maior parte dos capítulos pode ser lidos fora da sua sequência. Que bacana. Exemplo de trecho de resumo de Vidas Secas de Graciliano Ramos. Então, mesma obra. Só que o resumo ele não vai mudar nada. Ó. A obra consiste numa crítica social sobre a seca do Nordeste. Vidas Secas retrata as dificuldades de uma família de retirantes. Fabiano e sua esposa Sinhá Vitória, os dois filhos do casal e a cadela Baleia, estimado por todos como se fosse um membro da família. Interessante. Bom, então é isso, pessoal. Essa é o gênero resenha que é do tipo argumentativo. Então a gente se vê no próximo vídeo falando de outro gênero textual. Um abraço para vocês e fui!